Boa tarde, meus amigos. Boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje, dia 28 de outubro de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, ó, Recordações da Mediunidade, de Ivone do Amaral Pereira, né? Recordações da Mediunidade. Nós estamos estudando o capítulo que trata dos testemunhos. Não, desculpe, amigo ignorado. Já estamos no amigo ignorado, né? Eu sempre gosto de colocar aqui o título do, do capítulo, porque às vezes a gente só escrever aqui, ó, amigo ignorado. Mas nós já avançamos nesse capítulo. Eu ainda não botei, não. Tá vendo? Tá certo. Já Eu não botei minha imagem, não. nesse capítulo aqui. Eu vou pedir para o pessoal aí desligar o microfone, tá? Porque tem algum microfonezinho aí aberto. Mas antes eu vou um instantinho aqui. Nós já estamos gravando, um minutinho aqui. Opa, vou ter que parar um pouquinho. Ai, que eu fiz uma bobagemzinha aqui, peraí, mas acho que dá para ajeitar. Eu esqueci de um minutinho. Pá. Esse texto aqui que eu vou ter que abrir aqui rapidinho, gente. A internet está meio devagarzinho. Ah, vamos lá. Tá, pronto. E, vamos iniciar aqui. Deixa eu ver se está tudo direitinho aqui. Tá, então vamos lá. Vamos iniciar. Eu vou pedir para a Ana Constantino. Ana, faz a nossa prece de abertura, minha amiga. Faço. Pai de infinita bondade, agradecemos esse momento, essa oportunidade de estudo, de reflexão, agradecer a espiritualidade amiga, pedir a bênção, a proteção, que possamos ter um bom entendimento no estudo de hoje, que Jesus possa estar presente agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Deus. Então, vou iniciar aqui. Na realidade, eu vou contar os parágrafos, ó. Um, segundo, terceiro parágrafo. Nós vamos começar no terceiro parágrafo do capítulo Amigo Ignorado. É, eu vou ler um parágrafo anterior, que começa assim: como as demais pessoas também, as demais pessoas, quer dizer, como as outras pessoas, também possuímos amigos com essa categoria espiritual. E estas páginas serão homenagem do nosso reconhecimento à dedicação humilde e perseverante com que nos têm eles amado e servido durante toda a nossa vida. Ela está falando dos amigos pertencentes aos planos modestos da sociedade espiritual. E o pessoal começa a falar assim: eu tenho um guia, que é o doutor Bezerra, eu tenho um guia, que é isso, que é aquilo. Mas ela está falando aqui desses modestos amigos da sociedade espiritual, né? Que humilde e amorosamente, discretamente, nos socorrem em horas adversas, sem que a mais das vezes os suspeitemos, embora agindo certamente sob a direção de entidades elevadas, né? Então, nós vamos começar agora no terceiro parágrafo do capítulo Amigo Ignorado. Então, diz assim a Ivone: a versão que se segue, expressão de fatos concretos, quer dizer, a história que ela vai contar das duas faces da nossa existência espiritual e material, assinala não apenas a força de um sentimento do coração que venceu os séculos e as reencarnações,
mas também aspectos enternecedores. Só um minutinho, gente, aqui. Aspectos enternecedores. Tá. Aspectos enternecedores da sociedade espiritual em comunhão com a terrena. A influência em nossa vida tem um aí aberto. Eu não consegui identificar de quem é. Aqui, já fechei, já fechei. Pode deixar. Já fechei. Então, ele diz aqui, ó. Em comunhão com a terrena da nossa alma. Eu vou ter que ler de novo aqui. A versão que se segue, expressão de fatos concretos das duas faces da nossa existência espiritual e material, assinala não apenas a força de um sentimento do coração que venceu os séculos e as reencarnações, mas também aspectos enternecedores da sociedade espiritual em comunhão com a terrena, a influência em nossa vida das entidades espirituais de que somos cercados sem o sabermos. E convenhamos assim, que nem sempre atrairemos só as influências odiosas, mas também as amorosas. Porque às vezes a gente fala assim, ah, meu Deus, estou com medo dos espíritos obsessores. Não, a gente também atrai gente boa, né? Então eu vou parar com esse negativo. Ai, meu Deus, eu atraio espíritos inferiores. Não, a gente também atrai gente boa. Você está fazendo coisa boa, você está estudando, você está trabalhando, tem espíritos que gostam também. Poxa, e se sente atraído pelo bem que você faz, pelo trabalho que você faz. Né? Aí continua Ivone. Mercê de Deus, quer dizer, graças a Deus, né, eu sempre soube tratar com as criaturas sofredoras, os pobres, os humildes, os mendigos, os chamados caipiras, e até com criminosos. Durante um longo exercício da minha mediunidade, tratei com todos eles. E entre essa sociedade dos filhos do Calvário, para me servir da bela expressão do Espírito Emmanuel, consegui amigos sinceros. Esse termo, filhos do Calvário, eu ouvi a primeira vez do meu amigo Carlos Alberto Braga Costa, lá de Minas Gerais. Né? Quando eu comecei a travar amizade com ele, que já se vão muitos anos isso, ele usava muito esse termo, os filhos do Calvário. Quando eu ouvi esse termo, foi um termo assim que eu achei tão bonito, né? Então, mas ele foi o primeiro que, para mim, se apresentou esse termo, filhos do Calvário. E é uma expressão de Emmanuel. E ela conseguiu amigos sinceros. Em verdade, foi no lar paterno, em casa, né, que recebi o ensinamento de que todas as criaturas são irmãs, porque filhas do mesmo Deus, e que por isso mesmo não seria admissível mantermos em quaisquer preconceitos, fossem estes de religião, de raça, de cor ou de posições sociais. Tais sentimentos inatos no coração de meus pais foram ampliados e firmados pela reeducação fornecida pelo Consolador. Eu trouxe aqui um texto, eu vou abrir aqui, ver se eu vou conseguir compartilhar, acho que você. Ah, está aqui, ó. Esse texto, vocês estão vendo, né? É um artigo do companheiro Geraldo José de Souza. Ele é lá de Goiânia, Goiás. E ele escreveu um texto assim: atendamos aos filhos do Calvário. E ele diz assim: agora percebia que a vida exige mais compreensão que conhecimento. Emmanuel, o Espírito, diz que Pedro, o apóstolo, com efusivas demonstrações de carinho, recebe em Jerusalém Efraim, homem humilde de coração, pleno de amor e compaixão, que trouxera à casa do caminho 2 enfermos, carentes de auxílio. Isso está no livro Paulo Estevão, de Emmanuel, capítulo em Jerusalém. É quando Pedro conhece Estevão, né? Na verdade, o nome é Gesiel. Então,
eh, Efraim traz, né, traz esse homem, traz dois enfermos para Pedro atender. Mas é quase impossível, Tiago, né, que estava lá na casa do caminho, né, ele fala, quando o Efraim chega com os dois doentes, Tiago diz, mas é quase impossível, atalhou Tiago. Estamos com 49 doentes acamados. Imaginem que quando a gente fala assim, a casa do caminho, onde a primeira casa de atendimento, que Pedro era o orientador, a gente pensa assim, devia ser um casarão abandonado, né? Não, gente, não era um casarão desses abandonados de 3, 4 quartos, Loíça, não. Era uma casinha, né? Pobre, que alguém deve ter oferecido a eles. Toda vez que a gente falar de casas assim lá em Jerusalém, dos discípulos, pense em algo muito humilde. Eu vi uma palestra uma vez do Haroldo Dutra Dias, e ele estava, quando ele fala de que os pescadores, Pedro, morava numa casinha às margens do lago de Genezaré. Então ele disse que foi lá em Jerusalém, né? Foi no lago de Genezaré, que ainda tem umas casas de pescadores lá, muito pobres, na beira assim, do lago. Ele diz que quando ele chegou, na mente dele, ele tinha essa imagem, que a casa, era uma casa assim, de 2, 3 cômodos, ficasse assim na, na areia e que da casa até o lago fosse uma extensão de terra, que nem lá na Barra, que é a praia da Barra da Tijuca, aqui as praias do Rio de Janeiro, tem uma extensão de areia muito grande, né? Você, às vezes, bota a tua barraca bem aqui em cima e para ir para a água, você anda na areia, a areia está quente, tu sai pulando. Então, você imagina as praias do Rio, que costumam ter uma grande extensão de areia, né? Copacabana, Barra, Recreio. Não, ele diz que lá é assim. É aquele barraquinho mesmo, normalmente é um cômodo só. Abre a porta, você anda 2 metros no mar, já está do lado. Então, ele, quando olhou aquilo, ele imaginou, se hoje, a casinha lá dos pescadores pobres, tem aqui também, quando você vai em algum lugar assim que tem casinha de pescador, é aquelas casinhas de madeira, né? Bem simplesinha na areia, é uma madeira vermelha, uma madeira azul, madeiras que eles vão colocando ali. Às vezes o telhado é de 5, casinha de pescador, assim do interior aqui do Brasil, aqui do Rio de Janeiro mesmo tem. É aquelas casinhas muito humildezinha, que tem aquele barquinho amarrado ali, sai para pescar, ou pegar os caranguejos, qualquer coisa assim. Não é aqueles casarões. Então a casa era assim, uma casa muito humilde. E Tiago, né, vira-se para Pedro quando Efraim chega lá e diz assim: mas é quase impossível. Estamos com 49 doentes acamados. Preocupavam-lhe as dificuldades de a casa suportar novos encargos. Que Efraim trouxe mais dois, sem render-se a elas, né, as dificuldades, as preocupações de Tiago, e sem impor-se ou agredir o companheiro, sequer alegando sua condição de chefe, Pedro, né? Mas a tempo, a carência dos que chegavam, a míngua de tudo, como convidado de Jesus Cristo, de Deus, e a revelar sublimado amor aos desvalidos, além de profunda confiança do mestre, Pedro esboçou um sorriso generoso e obtemperou. Quer dizer, falou para Tiago: ora, Tiago, presentemente, o nosso tempo se destina a isso. Vejamos, pois, o que é possível fazer. Porque Tiago botou logo, meu Deus, já tenho 49 pessoas aqui doentes, acamadas, nessa casa que é minúscula. E o homem ainda está mais dois. Não vai dar. E aí Pedro, né, com aquele cuidado para não, né, para o companheiro que está preocupado com o espaço, preocupado em dar um bom atendimento, não se exaltasse, né? Mas, ao mesmo tempo, preocupado em atender aqueles que chegavam, né? Porque eles eram convidados de Jesus. É assim que ele via, né? Mas atento à carência dos que chegavam, à míngua de tudo. Porque aqueles que chegavam lá pedindo ajuda não tinham nada.
eram como convidar de Jesus, o Cristo de Deus. E aí, ele, Pedro, que tinha um sublimado amor aos desvalidos, além de uma profunda confiança no Mestre, esboçou um sorriso e disse para Tiago: Tiago, nosso tempo era isso. Quer dizer, ele quis dizer o quê? Tiago, o nosso trabalho é esse: é socorrer os doentes, os desvalidos. Mãos à obra, né? É isso que ele disse para Tiago. Tipo, Tiago, não reclame. Ele não disse essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer, né? Ele disse: Tiago, nosso tempo se destina a isso. Vamos fazer o que nos cabe. Vejamos, pois, o que é possível fazer. E acolheu os sofredores tranquilamente, colocou os dois para dentro. A íntegra dessa extraordinária obra, Paulo Estevão, mostra-nos o acerto da serena decisão do apóstolo. Já pensou se ele tivesse mandado eles irem embora? Efraim, leva eles que não cabe mais ninguém aqui. Gesiel era um deles que chegou, que é o futuro Estevão, né? Um dos acolhidos, mais tarde chamado Estevão, revelar-se-ia valoroso defensor da causa do Evangelho, na pregação, no trabalho, na exemplificação, pela morte no testemunho supremo. No plano espiritual, por decisão de Jesus, torna-se mentor do apóstolo dos gentios. Após a conversão, deixa a sua doutrina. Ele vai ser o mentor de Paulo de Tarso. Tá? Apóstolo é o mentor do apóstolo dos gentios. Após a conversão, deixa a sua doutrina. Nas lutas do evangelho e da própria redenção. E ainda na redação de suas extraordinárias epístolas. Que ele também, do plano espiritual, vai ajudar Paulo quando ele vai escrever as cartas dele. Aqui a Tiago pareceu um obstáculo a mais duas bocas, né? Na visão de curto prazo, tornar-se importante colaborador da nova instituição, criada para aplicar a doutrina do mestre e ser modelo para as casas cristãs do futuro. Tal como Tiago, enganam-se os trabalhadores das atuais casas do caminho. Ele está falando do dia de hoje, das casas espíritas de hoje, né? O Tiago se enganou na época, hoje, quem dirige as casas espíritas também podem se enganar, dirigentes ou não, que priorizam o equilíbrio financeiro. Não, não vamos fazer essa tarefa, não, que essa tarefa o quê? É para ajudar o pessoal que está precisando? Não, 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 não podemos fazer essa tarefa, mesmo sabendo que ela vai ajudar aquele que precisa, por quê? Porque a gente está com o cinto apertado, porque a gente não tem muito dinheiro no caixa. Então ele diz aqui, Tiago se enganou, porque se ele não recebe, Estevão ia para onde? E olha o valor do Estevão. Então, tal como Tiago, quer dizer, semelhante a Tiago, enganam-se os trabalhadores das atuais casas do caminho, são os centros espíritas, dirigentes ou não, que priorizam o equilíbrio financeiro. E os filhos do Calvário? São acolhidos como enviados de Jesus e, nessa condição, tratados. Esses filhos do Calvário que chegam às casas espíritas, à míngua de tudo, necessitado de tudo, são eles acolhidos como enviados de Jesus e, nessa condição, tratados? São bem-vindos e amados? Ou apenas medicados e alimentados? Ah, mas eu mediquei e alimentei. Ué, mas você amou? Você amou? Ou você está chamando eles de os assistidos e nós os trabalhadores? Não é? Eles são os assistidos. E nós estamos dando o prato de comida. E o remédio somos os trabalhadores da casa. É assim que nós os vemos? Os assistidos, os necessitados. Nós somos os trabalhadores. E aí? Vamos agir como Tiago ou como Pedro? Porque receber, dar o remédio, dar bolsa de alimento, dar o gás, dar roupa,
Isso qualquer um pode fazer. Qualquer um pode fazer. Uma pessoa generosa, de repente, bate na porta de uma casa, a pessoa vai lá, pega um saco, bota aí 1 quilo de arroz, 1 quilo de feijão, 1 quilo de farinha, todo mundo vai embora. Nem abre o portão, é claro, né? Vai embora. Ah, pega aí uma roupa aí que está sem. Aquela minha está sem botão. Está sem botão. Meu Deus, está preocupado que está sem botão. No saco. Esquentar a cabeça que está sem bainha. Bota essa camisa do saco, sem botão mesmo. Bota, porque normalmente o pessoal dá que não presta, né? Bota isso daí. E dá lá para ele. Não, dá. Não, estou aqui com uma receita, que estou precisando comprar um remédio. Está faltando. A senhora tem 2 reais, vai lá da farmácia. Não estou dizendo que isso não tem valor, mas eles são, não esqueçamos, como disse aqui, os enviados de Jesus. Está aqui, ó. Está aqui. São os enviados de Jesus. Como nós dissemos aqui, né? Os convidados. Vou dizer aqui, ó, como convidado de Jesus, o Cristo de Deus. São os convidados de Jesus. A casa não é de Jesus? É, a casa não é nossa. A casa é de Jesus. Então, se a casa é de Jesus, aquele que chegou ali é convidado de Jesus. São os filhos do Calvário. Eles são acolhidos como enviados de Jesus quando você permite que eles cheguem à casa espírita. Eles estão sendo acolhidos como enviados de Jesus. E nessa condição de enviados de Jesus, eles são tratados? Eles são bem-vindos? Eles são amados? Ou apenas medicados e alimentados? E os colaboradores da instituição, assalariados ou não, porque às vezes a casa espírita tem algum assalariado ou não, recebem vibrações amorosas? São tratados com efusivas demonstrações de carinho? Abrimos-lhes as portas para ouvi-los e auxiliá-los em suas dificuldades? Porque, às vezes, o colaborador da instituição, aquele que chama-se de trabalhador também tem seus problemas, não é? Também tem seus problemas. Às vezes está desempregado, precisando de uma alimentação. Será que nós estamos atentos a isso na casa espírita? Um companheiro está passando uma dificuldade. Será que nós chamamos aquele companheiro, né, de uma forma muito discreta para o companheiro não sentir e oferecemos uma cesta básica? De repente, a casa pode pagar uma conta de luz, comprar um bujão de gás, pagar uma conta de água, uma conta de gás, comprar um remédio que esteja precisando, né? Por isso, eu pergunto, e os colaboradores da instituição, assalariados ou não? Porque, às vezes, é um colaborador da instituição que trabalha na instituição como um secretário, um faxineiro, né? Um zelador, e que ganha um salário, ou não? Recebem vibrações amorosas? São tratados com efusivas demonstrações de carinho? Abrimos-lhes as portas para ouvi-los e auxiliá-los em suas dificuldades? Sentem a presença do Cristo em nossas palavras? Coerência em nossos exemplos e atitudes? Em nossas decisões de variada natureza? Ou resmungam pelos cantos, suportando condições humilhantes pela necessidade do ganha-pão? Não nos basta o discurso indispensável, não nos basta o discurso, indispensável a coerência e a vivência do que apregoamos. Porque às vezes o companheiro trabalha na casa espírita, tem carteira assinada. E aí você diz, não, eu pago salário para ele. Então, é um assalariado da casa, nada de. É empregado da casa. Se os maltratamos, cumprimos nossa missão como discípulo de Jesus? Qual a essência dos resultados que obtemos, além do frágil equilíbrio financeiro da casa? Dialogamos afetuosamente com todos
estimulando-os ao crescimento, à participação, ou nos impomos a ferro e fogo, afastando uns e outros? Somos temidos ou amados? Ou somos respeitados apenas por exercícios temporários de cargos? Agindo assim, não suscitamos boas vibrações nos outros, e bem sabemos a importância delas. E mais, ignoramos a participação do mundo espiritual na casa, que deixa de ser de Deus, mas nossa particular. Porque aquela casa que não recebe como deve ser recebido o convidado de Jesus, que pode ser alguém que não tem nada, ou pode ser até um companheiro da própria casa, deixa de ser a casa de Deus, para ser a nossa particular. Líder real é o que conduz todos ao crescimento, não que se impõe. É o que a todos motiva pela empatia, que os leva ao compromisso com as decisões que adota. É aquele que convida, vamos, gente, vamos estudar, vamos trabalhar, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Vamos juntos, vamos crescer juntos. E que não deixa ninguém para trás, está sempre ali, né? Ó, o que houve? Aquele está faltando, fulano está faltando, porque for, fulano, vamos lá, vamos estudar, tem um curso novo, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Né? Não basta as instituições espíritas, saúde financeira, ter dinheiro no caixa. Certamente que a sobrevivência física de todas elas existe esse equilíbrio. Não vamos esquecer, lógico, tem a conta de luz para pagar, a conta de água para pagar. Mas também o de seus dirigentes. Então, não é só o equilíbrio financeiro da casa que é importante, é também o equilíbrio dos seus dirigentes. Em todos os aspectos. Máximo na exemplificação do Evangelho. Finalidade maior dos postulados espíritas. Cultivemos amor e simplicidade sempre, na vida ou na temporária administração de qualquer casa espírita. Valorizemos o momento, a maneira do bom samaritano, com, com os que os céus nos enviam, os irmãos do Calvário. Esses são os que o céu nos envia, os filhos do Calvário, os irmãos do Calvário, também pode ser usada essa expressão. Valorizemos o momento, a maneira do bom samaritano, com os que os céus nos enviam, necessitados ou feridos, à margem do caminho evolutivo, ou com aqueles de diversas condições, carentes de oportunidades, para que também cresçam e deem sua cota de amor à obra do Cristo. Senão, que trabalho realizamos? Às vezes é um irmão carente que não tem nada que está batendo na nossa porta. Às vezes é aquele, né, que está passando por um período de dificuldades. Então, temos que recebê-los todos como convidados de Jesus, para que também cresçam e deem sua cota de amor à obra do Cristo. Senão, que trabalho nós estaremos realizando? Eu achei esse texto desse companheiro muito, muito importante. Desculpa aí, porque ele está meio sem formatação, é porque na hora que eu baixei a formatação não entrava. Então eu ia ter que tirar, fazer um monte de coisa com o texto para ajeitar. Eu não estava com muito tempo, eu disse, eu vou deixar ele assim mesmo, né? Mas eu achei importantíssimo. Vou botar lá no blog, tá, gente? Não sei se vocês já foram lá. Eu achei importantíssimo. E chamada de atenção, né? A casa espírita é de Deus. Jesus é o administrador dessa casa. Então, todo aquele que chega à casa necessitado é convidado de Jesus. E como é que eles são recebidos? São os assistidos. Eles são os assistidos. E nós, somos os trabalhadores. Quem disse? Quem disse? Então, às vezes, você se coloca nessa posição, né? Sou o administrador, sou o presidente, sou o dirigente, sou isso, sou aquilo. Sou o trabalhador. E aquele, né? Sexta, sábado, domingo, terça, que às vezes a casa tem um dia para atender, né? Nossos irmãos, nós carentes. Quinta-feira é o dia dos assistidos da casa. E aí a gente se põe nessa condição. Os assistidos da casa. Não, eles não são os assistidos da casa. Eles são os convidados de Jesus. Gente, olha para isso.
Porque a casa não é nossa. A casa não é nossa. A casa é de Jesus, a casa de Deus. Então, quem vem à casa de Deus é porque Deus convidou. Deus convidou. E se chegar e bater a porta, quer dizer, chegou porque Deus convidou. Ninguém chega na casa de Deus, estava passando por aqui, não, vi a placa, não. Você viu a placa porque Deus disse assim, vai lá da minha casa. Vai lá da minha casa. Que tem outros filhos do Calvário lá. Tem outros filhos do Calvário lá. Tem outros. Tem outros necessitados lá. Vai até lá. E aí, quando eles chegam, muitas vezes, você até recebe, né? Entra, senta, dá a bolsa, dá o remédio, mas você, ó, com aquela, né, aquele status, crachazinho no peito, né? E dia da vez da reunião, né? Vamos falar de coisas. Não quer nem? Não vou sentar aqui do lado, não. Né? Eu só vou no dia dessa reunião porque eu sou trabalhador. Minha reunião é outro dia. Porque esse dia fica cheio de gente, né? Gente, eu já fiz um trabalho, né? A gente só fala um fato só para... Esquece. De uma pessoa, né, que vem dizer para mim, não vou ficar mais nesse trabalho, não, porque nesse trabalho, na hora do passe, no salão, tem muita gente alcoólatra, tem muito alcoólatra. E fica um cheiro assim de bebida, né? Me disse, você sabe o trabalho que a gente fazia? Depois do Pô, trabalho pública, não, não tem um cheiro muito agradável, não, então não, eu quero sair desse trabalho. Pode falar, Zé. não, é sobre isso mesmo. Você está falando aí, esse negócio do cheiro. Isso antiga. Agora o CO está com o salão com ar-condicionado, né? O cheiro fica mais concentrado ainda. Não tem jeito. Mas olha só, eu muitas vezes me dirijo às pessoas, falo, quando eu tenho a oportunidade, né? é, os assistidos temporariamente, materialmente da casa. Porque espiritualmente todos nós somos assistidos de lá, né? Então, quando você fala do assistido, eles estão no momento necessitando daquele auxílio material, mas espiritual estamos nós e eles. Por isso que estamos aqui no trabalho junto com eles. E às vezes Né? nós estamos necessitados que chegamos primeiro. Isso, com certeza. É, temos mais necessidades, não E é? com essa sua fala aí, eu tenho ido pouco aos domingos no CEOE, que eu tenho ficado em casa com a Vera aqui, né? Mas há 15 dias atrás eu fui, e ontem eu fui novamente. Mas há 15 dias atrás você falou e eu me lembrei. O salão estava lotado. O salão estava lotado. E chegaram duas senhoras da sociedade da Taquara ali para assistir. Quando elas viram o público, elas se recusaram a entrar, foram embora. Não quiseram. Eu não conheço essas pessoas, mas elas foram para assistir a palestra. Na hora que elas entraram, o salão tá sempre como ontem estava, né? Lotado, né? Elas observaram as pessoas. O nosso amigo Zé Luiz Abdala, ele ia até pegar uma cadeira para botar elas à parte, porque estava muito cheio. Elas falaram, não, não precisa não, nós vamos embora. Quer dizer, elas não gostaram do ambiente com eles ali. Aqui eu Tá? estava no livro do Salvino, porque você fala, a gente estava falando do doutor, né? O doutor é uma das propriedades do perispírito. Aí eu me lembrei desse fato que aconteceu muito tempo atrás, perto da companheira que não queria. Aí eu falei, as pessoas esquecem que o nosso perispírito também tem um odor, entendeu? Então, de repente, aquele companheiro que está ali, o odor dele pode ser da roupa dele, entendeu? O odor, o cheiro, pode ser da roupa dele, mas nós exalamos para a espiritualidade um odor que pode ser 10 ou 20 vezes mais desagradável
que vem do nosso perispírito. Aquele companheiro ali que está com a roupa suja, se ele tomar um banhozinho de repente, toma um banho com sabonetezinho, troca de roupa, o cheiro, nossa, que ele tomou o banhozinho dele, né? Com sabonetezinho cheirosinho, botou a roupinha limpa, penteou o cabelinho, o odor passou. Mas será que o odor do nosso perispírito, que nós que somos cheios de orgulho, vaidade, egoísmo, que não queremos estar sentados ao lado deles, será que o nosso odor passa com sabonete e água? Será que o odor que o nosso perispírito exala vai passar com banho, com sabonete, com talquinho, com perfume francês? Ah, não vai não, querido. Porque o odor de uma pessoa cheia de orgulho, de vaidade, de egoísmo, esse odor penetra fundo no nosso perispírito. Então, às vezes, a gente está preocupado com o odor daquele companheiro que senta do nosso lado, que a roupa, ai, ele está fedendo, né? Aí a pessoa, eu não vou sentar aqui no salão do lado dele, porque ele está fedendo. Mas o mau cheiro que está no corpo dele sai com água e sabão. E uma troca de peça de roupa. Mas será que o odor que vem do nosso perispírito sai com banho? Às vezes não. Meu pai, quando encarnado, tinha um ditado que eu ouvia ele dizer, eu não entendia quando era criança. Ele dizia assim: água limpa tudo, menos a língua das pessoas. Eu não entendia, porque ele dizia assim: a água limpa tudo, menos a língua das pessoas. E eu não entendia, eu dizia, como? Depois que eu fui entender o que ele dizia. Água, quer dizer, a água limpa a sujeira, mas a maledicência que vem do coração, essa água não limpa. Então, às vezes, a gente fica preocupado, né? Ah, não vou sentar ali, né? Porque está fedendo, a roupa dele está fedendo, ele está muito cheiroso, o cabelo está sujo. Mas a sujeira que ele apresenta, ela sai com água e sabão. Então, vai ficar limpinho. Mas o mau cheiro que exala do nosso corpo, da nossa alma, esse mau cheiro vai para a espiritualidade. E olha, não tem sabão Lux, Gessi, Palmolive que resolva. Nem perfume francês. Entendeu? Vai precisar de muita reencarnação para poder limpar esse fedor. Então, a gente, né? Eu achei esse texto dos quem são os filhos do Calvário? São os convidados de Jesus. São os convidados de Jesus, né? Então, vamos voltar aqui, né, para Ivone Amaral Pereira. Aí ela diz assim, ó, é grato, continuei no texto, tá? Que eu li o primeiro, eu parei quase no final do terceiro parágrafo. E aí diz aqui, ó, é grato, então, relembrar nessas páginas episódios saudosos de minha infância e de minha primeira juventude, não obstante a permanente angústia por mim sofrida com as recordações trazidas da existência anterior. Meus pais que residiam sempre em casa, ela está falando da atual reencarnação dela, né? Meus pais que residiam sempre em casas muito espaçosas, como eram as residências do estado do Rio de Janeiro e em Minas Gerais, por esse tempo costumavam abrigar mendigos da rua em nossa residência, hospedando-os em dependências apropriadas nos fundos da casa, os quais ali passavam, às vezes, longas temporadas. Porque aquelas casas antigas, às vezes, lá dos fundos, tinham uns quartinhos, né? Nossa casa, pois, era uma espécie de albergue para a pobreza desvalida. Havíamos, então, de servi-los, aqueles pobres, como verdadeiros hóspedes, nós, os filhos da casa. Então, os filhos, que eram 7 irmãos ou 8, e os pais mandavam eles atender aquelas pessoas desvalidas que chegavam, né? Aí ele diz aqui, olha só o que os pais mandavam os filhos fazerem. Havíamos de higienizá-los, olha só que interessante, retirar-lhes os bichos dos pés, que muitas dessas pessoas andavam descalças,
pisando na lama, pisando nos esgotos. Então tinha um bicho de pé. Então os filhos, as crianças, é que tinham que tirar o bicho do pé daquelas pessoas, né? E da cabeça, os piolhos. Então a mãe botava todo mundo para dar banho, trocar de roupa, tirar o bicho do pé, e tirar o piolho da cabeça, né? Aí ele diz aqui, ó, convencê-los a oferecer-lhes roupas a trocar, pois minha mãe não se descurava de arranjá-las, convencê-los ao banho, etc. Depois eles mesmos se iam para a vida incerta. Depois que eles eram atendidos ali, muitos iam embora, não se adaptando a costumes assim, metodizados, mas seguiam reconhecidos, conservando veneração por todos nós. Então, muitos daqueles que eles atendiam ali na casa não aceitavam, sabe, ficar ali, né? Ter aquele método, acordar de manhã, tomar café, fazer uma coisinha, almoçar, tomar um banho. Igual os moradores de rua, né? Tem gente que você diz, vai lá aqui em Petrópolis, tem um albergue muito bem arrumadinho. Vai para lá, você vai dormir lá, ter a sua caminha limpinha, né? Tem a sua comida no horário certo, tem seu banho. Mas eles não tão, eles querem o quê? Poder usar drogas, porque o que fazem na rua, fazer lá. Ficar dormindo homem e mulher junto. No albergue não pode, é homens, mulheres, não podem usar bebida, não podem usar droga. Então, eles não querem essa vida. Muitos não querem essa vida metódica. Querem ter essa liberdade. Então, nossa, vão lá com um bom tocar de roupa, come rua, né, rua. Mas muitos agiam assim, mas ficavam agradecidos à família que sempre os ajudava. Não raro, retornavam. Passado um tempo, eles voltavam para outra temporada em nossa companhia. E voltavam ainda à vida incerta. Ficavam um tempo e embora, ficavam um tempo e embora. Quantas vezes meu pai regressou à casa à noite, trazendo em companhia uma ou duas famílias de pobres desabrigados, que encontrava pelas calçadas das ruas ou na plataforma da estação ferroviária, as quais ficavam conosco até que ele próprio conseguisse trabalho para o chefe da família e morada para a família. De uma feita, certa mendiga meio cega, Cia Ritinha, demorou-se em nossa casa, acompanhada de um filho menor, durante um ano. Tomou ascendência incrível sobre o caráter delicado e submisso de minha mãe. Era orgulhosa e autoritária, exigindo as refeições às horas exatas, antes mesmo da mesa da família, e escolhendo o cardápio para o dia seguinte. Olha o abuso, né? Do que frequentemente era atendida por minha mãe, que em tais pessoas via personagens com direitos ao trato amável concedido aos demais hóspedes. Meu pai, por sua vez, longe ficava de se agachar, de se aborrecer, né? Com tais fatos. Ria assim, dizendo que certamente em outras vidas a dita Cia Ritinha fora alguma senhora de escravos, habituada ao mando e bem servida por todos, e agora vivia em expiações a fim de abater o grande orgulho que ainda felicitava. Então o pai dela dizia assim, vai ver que se a Ritinha quer mandar aqui na nossa casa, e era uma mulher negra, do passado foi senhora de escravos, e perdeu a fortuna, mas não perdeu a pose, né? De outro modo, se era informada sobre alguma pobre parturiense, a mãe dela ficava sabendo de alguma mulher que estava para ter neném, sem recursos, minha mãe ia visitá-la e depois lhe mandava de tudo que fosse possível, desde a roupinha para o recém-nascido e a dieta, a comida para a enferma, até o fortificante, e a lata de marmelada que ela própria usava em ocasiões idênticas. Havia em nossa casa grande criação de galináceos, pois residíamos numa chácara, por essa ocasião. Mas se alguém desejava comprar alguns, minha mãe não vendia. Dava-os envergonhada de receber paga por uma coisa tão insignificante. Então, se alguém queria comprar uma galinha, a mãe dela não vendia, dava. Achava, pô, uma galinha. Hoje em dia, o cara paga uma fortuna para comer uma galinha, né? Naquela época, é uma galinha. A galinha é caro, mas a mãe dela dava, né? Aí ela diz aqui: meu pai censurava
Então, afirmando que era um homem muito bom. Aí o pai chamava a atenção dela. Ela não podia ficar dando as galinhas, né? Meu pai censurava. Então, afirmando que era um homem muito pobre, carregado de filhos. Éramos 7 filhos. E não poderia conceder assim tanto aos outros. Ela calava-se sem coisa alguma partear. Mas dentro em pouco eram os pobres afeiçoados dele que chegavam. E ele lhes dava não só uma ou duas galinhas, mas também os ovos e as cestas sortidas de gêneros. Muitas e muitas vezes vi cestas abarrotadas de gêneros alimentícios, levando até sobremesa, serem entregues aos pobres afeiçoados de meu pai, ofertadas por ele. Então ele tinha os afeiçoados dele e ela tinha os dela, né? No entanto, éramos pobres, com efeito, e meu pai criou os filhos por entre grandes dificuldades. Talvez por esse princípio sorvido, quer dizer, aprendido na casa paterna, onde tais criaturas eram recebidas com toda a consideração, e a quem nós outros, os filhos, devíamos oscular a mão, quer dizer, pedindo a bênção, eu hoje não só continuo a compreendê-las, como também aos desencarnados de ordem inferior, infundido-lhes confiança. Então, aprendeu essa generosidade com os pais, né? A todos, não importa quem fosse. E ela passou isso no trabalho dela. Encarnado ou desencarnado, que chegasse ali, ela atendia com todo carinho, com todo amor, não importa se fosse um obsessor terrível, né? Ela, ou um pobre sofredor, encarnado ou desencarnado, ela sempre atendia com muito amor. Todas essas, aí ela diz aqui, e ela não só os atendia bem, mas infundia-lhes confiança. Todas essas personagens são sensíveis à nossa consideração. Gostam que lhes dispensemos atenções, que conversemos os seus assuntos, que nos riamos juntos, né? Principalmente, né, eu sempre tive, desde criança, muito apego aos idosos. Eu era garotinha, assim, devia ter meus 9, 10 anos, então eu sempre tinha vizinhos idosos. Então eu adorava ir para a casa dos idosos para escutar histórias. Sempre gostei de ouvir as histórias que os idosos iam contar e de ver retrato. Porque idoso tinha muito retrato, né? Caixinha de retrato. Eu ia para a casa deles e eles pegavam aquelas caixas de retrato que ninguém gosta de ver, né? Ah, ficava vendo retrato, né? E eu adorava, ficava olhando os retratos, perguntava, né? Então, eu era criança, eu tinha um vizinho, que ele tinha uma máquina de costura daquelas antigas. E eu era pequena, né? Então, eu ia para a casa deles, me pegavam, me levantava assim, botava sentado em cima da máquina de costura. E eu sempre assim falei pouco, sabe? Sempre falei muito pouco. Então, às vezes minha mãe ia procurar, Zilda, ele chama de Nilda. A Nilda está aqui conversando. E eles gostavam de ouvir o que eu falava. Assim, a minha vizinha, ela sempre fala muito explicada. Eu sempre falava assim, muito explicada, entendeu? Ela fala muito explicada. Então, eles gostavam de eu ia para lá, eles conversavam e eu ficava conversando, né? Contando histórias também, e eles contando, e eu perguntando. Então, eu sempre tive muita facilidade com idosos, com morador de rua, né? E eu gostava muito de ver retrato, eles pegavam os retratos. Assim foi com esses vizinhos. Tinha um outro também, quando eu fui para São Paulo, um senhor que morava em casa da minha tia, eu fiquei hospedada lá. Um dia a criançada brincando na rua, e minha mãe procurando, cadê a Nilda? Sumiu, não está brincando na rua com as crianças. Aí alguém falou assim, ah, ela está na casa daquele senhor. Quando eu cheguei lá, eu estava sentada em cima da máquina de costura dele, ele estava sentado num banquinho, e minha mãe chegou lá, e ela estava, não. Eu gosto, ela vem para cá, a gente fica conversando. A sua filha fala bem, conta história, ela sempre fala muito explicada. Então, eu falava, conversava, eu sempre gostei de ouvir, né? Quando a minha sogra também, minha sogra, a mãe dela, Dona Maria, quando eu ia para a casa dela, ela puxava aquela mala debaixo da cama, que falava debaixo da cama, uma mala de viagem antiga, né? E ela abria, ela retrata. Depois eu herdei vários retratos que ela me deu. Eu gosto muito de retrato. É retrato e relógio, não sei porque, adoro retrato e relógio. Aí ela pegava aqueles retratos, cada retrato era uma história, entendeu?
E eu adorava ouvir cada retrato que ela pegava, irmão. Ela não me mostrava retrato. Ah, essa aqui é tia não sei o quê, e essa aqui é tia não sei o quê. E essa aqui foi casada com um ricaço, que era ela era, quer dizer, ele era viúvo, né? Ela contava a história que ele era viúvo, foi lá morar lá no Pará. E ela era moça pobre, né? Ela foi namorar, era namorada, queria dizer que era amante dele, né? Foi morar com essa namorada dele, ele era já coroa, né? E ela era novinha, aí ela já botava aqueles vestidos de seda, com laço do lado, com aquela, década de 20, né? Com aquela saia melindrosa, e ela se tornou uma mulher rica, poderosa, porque ele tinha negócio de mina de diamante. Ela foi morar com ele. Depois que ele morreu, ela que virou a dona. Ela contava, né? Ela que virou a patroa. E ela era durona, sabe? Que controlava aquilo tudo, porque eram muitos garimpeiros, né? E ela ficou lá, aprendeu com ele. E ela contava a história da mulher, tudo o que ela fazia, o que ela não fazia. Então, ela foi uma. Minha tia Isabel, o nome dela, tia Isabel. Então, a mãe da minha sogra contava, já com 80 anos, da tia Isabel, que virou patroa brava lá de Pará, né? A irmã dela, tia Neném, foi a primeira mulher a botar uma calça comprida na cidade lá do interior do Pará. Foi a primeira, a moderna, eu conhecia ela, tia Neném. Ela desceu do avião, desceu de avião de calça comprida, foi a primeira, foi um escândalo na cidade. Ela mostrava os retratos, oh, Nossa Senhora, calça comprida, né? Ela contava mostrava foto e contava a história, e eu adorava escutar essas histórias. Isso eles gostam, sabe? Se você vai num asilo, num lugar onde tem idosos, eles querem contar história, eles têm uma história para contar. E eles percebem quando você se interessa. Porque é só ouvir, eu ouço e pergunto isso, aquilo e aquilo outro. Isso. Inteligente, você está interagindo com eles. Eles gostam dessa valorização, né? Quantos idosos e tanta coisa. Quando eu frequentava o Paiti, quantas histórias eu fiquei sabendo, que eu perguntava, eles começavam a contar, eu perguntava, aí assim, como é que é assim? Isso, mas eu pergunto, pelo jeito você está interessada. E vocês conversam, né? Isso é uma valorização muito grande. E infunde a eles o quê? Confiança, né? Então, como ela diz aqui, né? Todas essas personagens que ela conheceu, né, são sensíveis à nossa consideração. Eles se sentem abraçados, né? Gostam que lhes dispensemos atenções, que conversemos os seus assuntos, que nos riamos juntos, e não havemos de demonstrar-lhes altivez nem muita compaixão. Devemos ser muito plurais para com eles, desculpar-lhes a miséria e os erros, sem falarmos deles. E nossa superioridade se imporá apenas pelas boas qualidades que soubermos exemplificar em sua presença. Não interessa saber se no passado ele cometeu erro ou não. Não é isso que a gente deve buscar, né? Se nos convidarem, eu adorava, ir para as festas nos seus casebres ou barracões, no Rio de Janeiro observa-se muito tal particularidade. Gente, eu adorava ir em festa de batismo dessas pessoas, muito, porque antigamente, quando uma família batizava uma criança, era um festão, não era? Tinha a festa da Curicica, morando na Curicica, então, às vezes, aquele pessoal pobre batizava os filhos, aí convidava a gente, eu adorava, porque era cada comida. Eu adorava isso. Eu adorava ir para festa de batismo de criança. Hoje, você comia muito bem. Festa de batismo de criança, era bolos, docinhos. Gente, a gente comia muito, porque eles, né, gostavam de fazer. Antigamente era muito mais facilidade que hoje, né? Assim, a gente. Qualquer festinha de criança que a gente ia, era aquela mesa cheia de docinho, né? Aquele bolo, docinho para tudo que era tipo, nossa senhora. Tinha sempre um pedaço para levar para minha mãe, né? Tinha um pedaço para levar para minha mãe. Assim, a gente de fez, vai sair na festa e levar um saquinho com doce para a mãe, né? Então ela diz aqui: se nos convidarem para as festas, nos seus casebres ou barracões, no Rio de Janeiro, observa-se muito tal particularidade. Ofender-se-ão se não comparecermos, ou se nos apresentarmos mal trajados.
Então, convidou, vá bem vestido, entendendo como descasa as suas pessoas as duas atitudes. Então, se alguém nos convidar, a pessoa fala, chega bem arrumado, você foi convidado para a festa. É uma festa muito boa, nossa Senhora, como tinha festa boa. Batizar de criança era comigo mesmo. Eu adorava batizar de criança, que a gente se divertia, converse, se tem música, dance, participe daquelas festas. Participe. Eles gostam, se sentem envolvidos, né? Então a gente deve, não tem esse negócio de, sabe, como disse o Zé, não vou assistir a palestra, vou voltar para casa. Virei no outro dia, que é o dia, né, da Society, da elite, pelo amor de Deus, né? Então a gente tem que ter esse tipo de bom senso. Comparando aqui, dia 4, 28, né, 29, 31, 2, dia 4, a gente tem esse parágrafo. Dentre aqueles pobres agasalhados, 4 do 11 de 24. A gente continua aqui. Porque, às vezes, a gente se coloca num pedestal, né, tão grande que dá licença, né? Eu também vivi muito isso quando minha tia morava lá na Ilha do Governador, no Morro do Dendê. Gente, era uma maravilha. Lá do Morro do Dendê, naquela época da década de 80, né? Era aqueles barraquinhos no morro, só tinha aquelas vielazinhas. E a gente ia para as festas ali, aniversário de criança. Hoje você não pode nem passar na porta do morro, né? Naquela época a gente subia o morro, ia lá para cima, andava aquilo tudo. Um tempo muito bom, aquela pessoa muito simples, que morava ali, aqueles paradinhos de madeira, sabe? Mas era muito bom mesmo. E a gente deve viver assim, gente. Porque, na realidade, o que que nós temos, gente? O que que nós temos? Nós somos filhos do Calvário também. E temos que reconhecer isso, né? Bem, alguém gostaria de comentar alguma coisa? Tá tudo bem? Né? Eu acho que quando a gente lê isso, a gente lembra de tanta coisa, né? Da nossa infância, da nossa juventude. Quem viveu assim? Eu vivia na família pobre, né? E a gente vivia assim. E até hoje eu gosto muito desse tipo de coisa. Eu tenho muita facilidade, né? De lidar com morador de rua, com idoso, porque sempre na minha vida eu sempre fui muito uma boa ouvinte. E sou até hoje. Adoro uma conversa. Né? Oi, Fale, oi, amiga. Rose. Fale, amiga. Boa tarde. Rose, foi muito bom. Eu ri muito aqui. Foi muito gostoso. O estudo foi leve, foi muito gostoso. Aprendi muito. Realmente a gente não tem com que ficar com o nariz em pé, né? Nós somos todos iguais. Agora, lá no COI, a gente está também abrindo, né, para os assistidos que queira trabalhar, tem muitos que já estão trabalhando na cozinha, convidado da gente, entendeu? Tá dando, mas isso aí nem todos querem também, né? A gente abre, mas aí tem que respeitar também que eles não querem. E eles trabalham também, né? Tem a vida deles. Mas Exatamente. aqueles que querem já estão já enganjados no trabalho, entendeu? Do almoço, cortando legumes, trabalhando. Muito legal. A gente E tem que tem que ser assim, né? A casa espírita tem que abrir para que eles possam se socializar. Isso é um de nós também, né? então, como a gente falou, a gente não pode esquecer, como o companheiro do texto falou, a casa é de Jesus. Quem Sim, e o trabalho é de Jesus, não é nosso. está ali não pode se colocar naquela posição. Tudo bem, vai dizer que é trabalhador, mas eu sou trabalhador e ele é o pobre que vem pegar uma cesta básica. Não, ele é convidado de Jesus. Ele, Mas tem vezes, Rose, que eles querem ficar assim. Aí a gente tem que respeitar também o momento deles. Mas aqueles que querem mudar, tem muitos que já estão trabalhando, ajudando na hora do banho. Olha aí, nossa, varrendo. O que eles querem é fazer para ajudar? auxiliar e ajudar o companheiro, se ele assim o desejar, a crescer. Se ele não tiver Sim, pronto ainda,
A gente respeita, não julga. A gente não julga. Outros já estão fazendo curso do livro dos espíritos, livro dos médiuns, entendeu? Gente, se Está muito bom, muito bom. vai dar curso para esses grupos, adorava. Gente, Nossa Senhora, oh, coisa boa, né? Nós trabalhamos É, uns anos lá do domingo, oh, coisa boa, né? A gente ri, Rose, briga, eu me vi, você falando, e eu me vi do lado da minha mãe, com os irmãos todos, e vivíamos assim. Mamãe sobreviveu também da ajuda das pessoas, e as festas, e aquelas cidades interior. Meu Deus do céu, você falando, eu me lembrando. é tão bom. A gente era muito, ficou muito pobre, a mamãe sozinha, né, com os 9 filhos. Então Nossa, foi uma barra pesada. Então você imagina, né, aquela situação numa cidade interior, lá no Rio Grande do Sul, uma loucura, viu? E a gente, graças a Deus, todo mundo sobreviveu, todo mundo. Já estamos retornando à pátria espiritual, né? Mas os que estão aqui estão bem, né? todo mundo, né? É, então, tudo que tu falou ali foi. Eu estava viajando naquilo, realmente, é isso mesmo. É isso aí. Muito bom. Bem, gente, nós vamos encerrando aqui o nosso estudo, que daqui a pouco a nossa palestrante está aí. Hoje é a nossa irmã Marise Vivo, tá? Marise Vivo. Acredito, ela acho que é, não sei, aqui de Petrópolis. Não tenho certeza a casa espírita, se é da UNEP ou se é aqui do Oswaldo Cruz. Então, vamos agradecer a Deus, agradecer Fecha para Jesus, pela oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos aqui estudando, buscando crescer, melhorar cada vez mais. E participando desses momentos, né, tão bons que a gente conversa, que a gente vai trocando essas vibrações, essas lembranças, né, que nos fazem resgatar momentos tão bonitos da nossa vida. Que a gente procure sempre estar ali ao lado de Jesus, né, não tendo nenhum tipo de preconceito contra nenhum irmão, né? Porque somos todos de uma mesma família, temos o mesmo pai. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça e que possamos sempre continuar na nossa caminhada, tá bom? Eu vou fechar aqui, parar a gravação,